Olá, povo de Deus, graça e a paz. Eu quero aqui falar agora sobre o batismo nas águas. Aqui que muita gente estão enganado, como eu mesmo fui enganado, né? Fui batizado nas águas porque eu não tinha conhecimento da verdade, né? Graças a Deus eu estou aprendendo a verdade agora e estou passando aqui para os irmãos, aqueles que querem conhecer a verdade, né? Praticar a verdade, vai gostar. Aqueles que não querem, vai ignorar, né? Mas a palavra de Deus fala, conhecer a verdade e a verdade libertará, né? Então eu vou ler aqui um versículo que se encontra aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 1 em diante. E fala assim: que diremos, pois, permanecemos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como vivemos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aqui, né, o apóstolo Paulo está falando, né, sobre o batismo, né? Nós está ignorando, né? Ignoramos o batismo na morte de Cristo. Irmão, nós fomos batizados na morte de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, nós fomos batizados na morte dele. Só existe um batismo, que foi o batismo que Jesus fez na morte, pelo sangue dele. Só o sangue de Jesus purifica o pecado. Mas eles insistem em batizar nas águas. Eu batizei tantas almas hoje nas águas. Arrependimento do pecado. Não existe, irmão. Hoje, para nós, não existe mais o batismo nas águas. Aquele tempo foi ali um cumprimento da lei. Jesus veio naquele tempo ali, um cumprimento da lei. Naquele tempo Jesus veio como um homem, como nós. Ele veio sobre a lei. Portanto, nenhum profeta foi batizado em água, nenhum. Só João ali, que João veio para né, abrir os caminhos, né, o caminho de Jesus, né? Então o que acontece? João, ele mesmo dele próprio batizou com água, mas ele falou que além dele vinha um que era mais poderoso do que ele. O pessoal fala, mas Jesus também foi batizado. Sim, Jesus batizou, João batizou ele na água. Mas me diga, qual o pecado que Jesus tinha para tirar o pecado de Jesus? Me diga. Que eles falam que batiza as pessoas na água para redimir dos pecados, né? Mas qual o pecado que Jesus tinha? Jesus não tinha nenhum pecado. Jesus veio sobre a lei. Então Jesus veio no cumprimento da lei. Então ele tinha que passar por ali. Então, mas só naquele tempo não havia derramado o sangue de Cristo na cruz ainda, por nós. Naquele tempo, Jesus estava sobre a lei ainda. Jesus era homem, igual nós, era carne e osso. Ele veio para cumprir a lei, cumpriu. Mas quando ele morreu na cruz, derramou o sangue na cruz, ele limpou todos os nossos pecados na cruz. Nós foi sepultado na cruz nossos pecados. Hoje, nós não vivemos mais na lei. Hoje, se nós continuar batizando nas águas, então o homem está sendo mais poderoso do que Cristo. E nós não somos mais poderosos que Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. Hoje nós não precisamos mais de entrar nas águas para batizar, que a água não limpa pecado. Se a água limpasse pecado, todo mundo estava sem pecado. A água não limpa pecado. O que limpa pecado é o sangue do Cordeiro, que é Cristo. Que ele morreu na cruz para nos purificar, para nos livrar da lei, livrar do pecado, da lei e da maldição. Ele ainda fala aqui ainda: sabendo isto, que fui crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado mais. Servimos mais escravo. Então, ele levou o nosso pecado tudo na cruz, foi sepultado na cruz, para que nós não sejamos escravos mais hoje.
Entendeu? Hoje nós não somos obrigados a tomar banho em água, porque a água não livra o pecado. A água só tira mal a sujeira, mas o pecado não tira. O que tira o pecado do homem é o sangue do Cordeiro de Cristo, que ele já fez isso por nós, já nos lavou, já nos purificou, já nos livrou dessa lei. Ah, mas Mateus, João é Novo Testamento, mas ali Jesus veio sobre a lei ainda. Jesus não tinha derramado o sangue na cruz, Jesus não tinha se crucificado ainda, Jesus não tinha feito a nova aliança ainda. Jesus fez a nova aliança depois que ele foi morto, ressuscitado, que ele fez a nova aliança com nós. Então, por que Jesus veio? Para que Jesus veio então? Para nos salvar. Se o pessoal está continuando pregando o Velho Testamento, continuando pregando a lei, sabendo que hoje nós não vivemos na lei, nós vivemos na graça. Hoje a lei é da graça. Nós não vivemos na lei. A lei foi para aquela época. O apóstolo Paulo prega o evangelho de Cristo hoje. Hoje só tem um evangelho que é o da graça. Não existe outro evangelho. O apóstolo Paulo falou, se alguém vir outro pregando outro evangelho que não seja o da graça, não crê, não acredita. Porque se um anjo descer do céu pregando outro evangelho, a não ser o nosso prego da graça, não crê. Porque só existe um evangelho, que é o da graça, que é o evangelho para o dia de hoje. A graça é uma coisa que nós não merecemos, mas pela misericórdia de Deus nós temos essa graça. Pela graça nós somos salvos, somos libertos do pecado. Nós temos pecado, mas aquele pecado que não afasta de Deus. Antes aquele pecado que nós tínhamos afastava de Deus. Mas depois Jesus veio, morreu por nós, que levou toda a maldição sobre a lei. Hoje o pecado que a gente tem não afasta de Deus. Hoje nós somos libertos, salvos pela graça de Deus, pela fé. Na fala aqui ainda, ó. E daí havemos de pecar, porque não está debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Paulo está falando aqui, porque nós pecamos, nós não estamos debaixo da lei, ou sim da graça. Nós estamos aqui debaixo da graça. Então nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Aqui. E daí havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Nós estamos debaixo da graça, não debaixo de lei. Então, meus irmãos, nós aqui não precisamos mais ficar batizando em água, porque a água não limpa pecado. O pecado que limpa é o sangue de Cristo. Eu sei que muitos estão enganados, não faz, né, porque falta de conhecimento, porque eu mesmo já fiz isso, eu fui batizado nas águas. Por quê? Eu não tinha conhecimento da verdade, mas graças a Deus estou aprendendo a verdade e estou sendo liberto desses enganos, que a maioria não quer pregar a verdade, está pregando o engano para o povo vai crescendo no engano, e morre no engano, não aprende a verdade. O povo está sendo extorquiado na igreja. Ah, para você tomar a Santa Ceia, você tem que ser batizado. Primeiro, que não existe batismo nas águas mais. Não existe Santa Ceia mais. Que ele não foi Santa Ceia, que ele foi Páscoa. Agora, para pedir dízimo, não precisa ser batizado para pedir dízimo, né? Porque você pode chegar de qualquer maneira na igreja. Pode ser ladrão, maconheiro, pode ser o que for. Você tem que dar o dízimo. Pisou na porta da igreja, tem que dar o dízimo. Entendeu? Então, desse jeito, irmão. Eu quero agradecer por tudo. Depois eu vou fazer esse vídeo completo para vocês refletir melhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.